áudio abafado como de TV. O governo Lula é uma carroça. É isso mesmo que você ouviu. Não sou eu que estou falando. É a confissão, ao vivo, da própria Globo News. O sistema jogou a toalha. E sabe por quê? Porque o apoio do Lula está derretendo, feito picolé no deserto, enquanto o Flávio Bolsonaro sobe. Uma nova pesquisa da Atlas Intel, aquela que eles não querem que você veja, mostra o Flávio numericamente na frente. 47,6% contra 46% do Lula no segundo turno. O pânico se instalou no governo e na redação. É o mesmo roteiro, a mesma soberba da mídia americana com o Donald Trump. Eles achavam que tinham liquidado o homem, mas o povo deu a resposta. E agora? Aqui, o sistema treme de novo. Mas a pergunta é, como o desespero chegou a esse ponto? Como a própria emissora que ajudou a colocar o Lula no poder admite, ao vivo, que o governo dele é uma carroça velha? Para entender essa confissão, nós precisamos voltar ao início do pânico deles. E o início do pânico deles, meu amigo, tem data e tem local. Anota aí, 24 de março de 2026. Esquece a agenda oficial, esquece o cafezinho para a imprensa. O que aconteceu ali foi uma reunião de guerra. Imagina a cena comigo. Pensa num bunker. Não um bunker com capacete e mapa na parede. Um bunker político, que é muito pior. A sala fechada no Palácio do Planalto, o ar pesado, denso. De um lado da mesa, o Lula. Do outro, 18 ministros. Mas, se você olhasse bem, dava para ver. A maioria já não estava mais ali. O corpo presente, mas a cabeça já estava na próxima eleição, no próximo cargo, no próximo esquema. É a imagem perfeita de um rei que não confia mais na sua própria corte. E qual era a pauta dessa reunião de emergência? Era um grande plano para salvar a educação? Para finalmente baixar o preço da comida? Claro que não. A missão era outra. Era sobrevivência. A ordem do chefe foi clara, direta e mostra o tamanho do desespero. Todos os ministros que iam deixar o cargo para disputar prefeituras ou governos tinham uma missão, uma ordem. Usar as suas próprias campanhas para defender o governo federal a todo custo. Para e pensa no absurdo disso. O sujeito que é candidato a prefeito, em vez de prometer que vai consertar o buraco da rua, vai ter que gastar o tempo de TV dele para dizer: olha, gente, o governo Lula não é essa carroça que vocês estão vendo, não, tá? Isso não é um governo no ataque propondo um futuro. Isso é um governo reativo, acuado, tentando conter uma sangria com o dedo. E a hemorragia, meu amigo, está aberta justamente no quintal deles no Nordeste, onde eles se achavam donos da bola. O avanço do Flávio Bolsonaro por lá ligou todos os alarmes do Titanic petista. Essa reunião no bunker mostra o desespero, a portas fechadas. Mostra a crise interna. Mas faltava a gota d'água para essa crise transbordar e virar notícia, para a vergonha alheia ser transmitida em rede nacional. E essa gota d'água veio de uma única provocação, um único movimento de Flávio Bolsonaro que agiu como um palito de fósforo num vazamento de gás. E quando eles perceberam, o circo já estava pegando fogo. A faísca que acendeu tudo, meu amigo, não foi um dossiê, não foi um escândalo. Foi uma metáfora. Uma simples, genial e devastadora metáfora que resumiu o que o Brasil inteiro sente. Em fevereiro, Flávio Bolsonaro olhou para o governo e disse o seguinte, e presta atenção na precisão cirúrgica disso. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão com câmbio manual. Já foi bonito, mas hoje não leva para lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. Pausa aqui. Pensa comigo, é ou não é a descrição perfeita? Aquele carro que um dia foi o sonho de consumo, mas que hoje só dá dor de cabeça, vive na oficina, gasta um tanque de gasolina para ir até a padaria e te deixa na mão na subida. É a imagem exata da fadiga de material do brasileiro. O povo cansou de empurrar o carro velho ladeira acima.
O golpe foi tão certeiro, mas tão certeiro, que o Lula sentiu. E aí, semanas depois, no dia 26 de março, ele tenta responder. E aqui, meus amigos, o desespero vira comédia. Ele podia falar da economia, de algum projeto, mas não. Ele desce para o nível do parquinho da escola. Ele apela para um ataque pessoal. Escuta só a genialidade da resposta, olha o nível. Outro dia o filho do Bolsonaro falou assim: o Lula é um Opala velho. Ele fala isso porque o Opala dele é o pai dele, que tá no desmanche. Você entendeu? O cara tá tomando uma surra política, a popularidade dele derretendo, e a grande defesa dele é atacar o pai do adversário. Ele não rebate a metáfora do governo que não funciona. Ele não defende a própria gestão. Ele só prova o ponto de Flávio. Ele mostra que é sim um político velho, preso a ataques do passado, incapaz de olhar para frente. O tiro saiu pela culatra de uma forma espetacular. Mas essa resposta desastrosa, esse vexame público, teve um efeito colateral que eles não esperavam, porque quando o líder do governo passa uma vergonha desse tamanho, até os seus aliados na imprensa são obrigados a analisar o estrago. E é aí, meu amigo, que a mágica acontece. Para tentar defender o indefensável, a Globo News e a sua turma precisaram abrir o capô desse Opala velho para ver o que estava acontecendo. E ao fazer isso, eles estavam prestes a confessar em rede nacional que o motor já tinha batido. E a confissão veio, meus amigos, e veio ao vivo na Globo News. Foi simplesmente imperdível. Com aquela cara séria, aquela mesa de analistas que normalmente passa o dia defendendo o governo, eles foram obrigados a fazer a autópsia do Opala velho em rede nacional. E a primeira coisa que o perito da Globo solta é o seguinte: presta atenção nisso aqui. Ele diz que o problema central do governo é, e eu cito, o cansaço da população. Cansaço. Onde foi que a gente ouviu isso antes? Fadiga de material. A metáfora do Opala velho que eles tanto ridicularizaram, agora era o diagnóstico oficial da emissora aliada. Eles próprios admitindo. A cara de desespero na bancada era impagável. Eles tentaram disfarçar, falar difícil, mas a verdade vazou. Eles confessaram que depois de 3 anos não tem inovação, não tem novidade na economia, não tem solução para a segurança. É só mais do mesmo. O motor cansado de um governo que não sai do lugar. E aí, meu amigo, quando você acha que não pode ficar melhor, um dos analistas, com aquela cara de quem está engolindo um limão azedo, resolve explicar por que o povo está cansado. E essa é a parte mais deliciosa. Ele admite que o Lula não consegue mais falar com ninguém novo. Não fala com o empreendedor, não fala com o evangélico. A base dele só encolhe. E o único argumento que sobrou para vender o governo, ouve isso, pelo amor de Deus. É essa pérola aqui. Você não vende paixão, você não vende emoção. Você vende um assim, fica aqui que é um pouco melhor do que o que tem ali do outro lado. Acabou. É a confissão da falência. Não tem mais picanha, não tem mais esperança, não tem mais projeto. O que sobrou é a campanha do menos pior. É o gerente de funerária te oferecendo um caixão um pouco menos desconfortável que o do concorrente. Mas você acha que essa humilhação parou aí? Acha que essa foi a admissão final do fracasso? Nem de longe. Porque depois de tudo isso, um deles olhou para a câmera e deu o tiro de misericórdia. A frase que resume tudo, o diagnóstico que eles nunca quiseram dar em voz alta. E é essa frase que a gente vai ver a seguir. E a frase veio, a confissão final. Depois de admitir o cansaço, a falta de rumo, a fadiga de material, você acha que a Globo ia parar por aí? Não. Faltava o tiro de misericórdia? Faltava a confissão mais brutal, a que eles guardaram para o final. Prepara o ouvido, porque o que você vai escutar agora é o som da rendição.
É o troféu da nossa vitória. O analista deles, depois de rodear, finalmente solta. Ele diz que a questão não é o governo ser um Opala velho, como o Flávio Bolsonaro falou. Não, não. É pior. Escuta isso com todas as letras. Pausa dramática. O problema não é ele ser um Opala velho, mas o governo Lula é uma carroça, na minha opinião. Música triunfante entra com força. É uma carroça. Acabou. Fim de jogo. Eles próprios admitem. Finalmente, a verdade que você sente no bolso, na sua rua, no preço do supermercado foi dita na TV deles. Não sou eu que estou dizendo. Não é você. É o analista da Globo. Uma carroça, lenta, travada, empacada na lama da própria incompetência. E essa não é só a opinião de um jornalista desesperado. Os números das pesquisas de março que eles tanto citam, do Datafolha, do IPEC, confirmam exatamente isso. Entre 37% e 40% do povo brasileiro já considera o governo ruim ou péssimo. A carroça está atolada e o povo já percebeu. Eles mesmos reconhecem o tamanho do fracasso. O analista chega a dizer: o Bolsonaro foi uma empresa de demolição. O Lula ganha e se propõe a reconstruir o que Bolsonaro demoliu. Pô, mas isso não bastou. Claro que não bastou. Prometer reconstrução e entregar uma carroça é o maior estelionato eleitoral da história. Para você, meu amigo, minha amiga, qual é o maior símbolo dessa carroça do governo Lula? Comenta aqui embaixo. Vamos mostrar para eles que essa opinião não é isolada. É o sentimento de um país inteiro. Mas espera um pouco. Pensa comigo. A celebração é boa. A vitória é nossa. Mas por que agora? Por que a Globo, a mesma que fez o L para proteger o sistema, de repente resolveu confessar tudo? Se eles admitem que o governo é uma carroça, o que eles estão planejando colocar no lugar? Você realmente acredita que a Globo virou a casaca? Que da noite para o dia eles se arrependeram? Viraram nossos aliados e agora estão lutando pelo Brasil? Pelo amor de Deus, pessoal, acorda. A gente não está lidando com amador. O que a gente acabou de ver, isso não foi uma confissão, não foi um deslize, foi uma jogada calculada no tabuleiro de xadrez. Eles estão sacrificando um peão para tentar salvar o rei. E para entender qual é a verdadeira armadilha por trás dessa farsa, só existe um caminho. É o caminho que o jornalismo de verdade segue. Siga o dinheiro. O rastro do dinheiro público que o governo Lula despeja na emissora. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Pois é, vamos seguir o dinheiro. E quando você faz isso, a sinceridade da Globo, meu amigo, derrete mais rápido que picolé no deserto. Você se pergunta, por que a Globo faria essa cena toda? Essa encenação de autocrítica? Por que admitir que o governo que eles mesmos colocaram lá é uma carroça? A resposta, como sempre, está aqui. Siga o dinheiro. Dados oficiais, tá? Da SECOM, a Secretaria de Comunicação do próprio governo. Desde 2023, o Grupo Globo recebeu, senta aí para não cair, 462 milhões de reais em verba de publicidade do governo Lula. 462 milhões. Isso é mais que o dobro do que a emissora recebeu nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, que foram 228 milhões e meio de reais. Eles dependem financeiramente do governo que eles fingem criticar. Pausa. Você viu o número. Viu a dinheirama que a Globo embolsou do Lula. A maioria para aqui acha que entendeu tudo. Esse é o erro. Saber que eles são comprados é o óbvio. Se você não entender a jogada que eles estão montando para 2026, usando essa crítica de fachada, você vai ser enganado de novo. O que eu vou te mostrar agora é o plano sujo deles, passo a passo. A conclusão é inescapável. Essa confissão é teatro. Puro teatro para enganar os trouxas. Eles te dão uma migalha de crítica para manter uma fachada de isenção.
para você achar que eles são imparciais, enquanto nos bastidores a torneira do dinheiro público continua jorrando. Eles ajudaram a eleger o Lula em 2022 e pode escrever o que eu estou dizendo. Eles vão fazer de tudo, absolutamente tudo, para manter essa turma no poder em 2026. É o sustento deles que está em jogo. Eles lá em Brasília, eles lá na redação da Globo. Eles contam com o CPU, com o seu silêncio. Contam que você vai assistir, vai ficar indignado no sofá e não vai fazer nada. Não dê a eles esse prazer. Use essa informação como uma arma. Compartilhe este vídeo para que mais brasileiros saibam quem realmente paga as contas da Globo e o tamanho dessa farsa. Transforme sua revolta em ação. Cada compartilhamento é um soldado a mais na nossa luta pela verdade. E se você quer continuar na nossa trincheira, armado com a verdade que eles tentam esconder, se inscreve aqui no canal. A nossa luta não para.